Nós vamos falar hoje sobre o tema, né? Sobre provisão, que esse é o alvo, né? Da mensagem. Se Deus quiser variar no domingo, vai variar, né? Mas o foco sempre vai ser provisão, ok? E esse é o X da questão, para que cada um dos servos de Deus experimente Deus conforme Ele declara que é Deus de provisão. Amém? E nós vamos falar hoje sobre a manifestação de Deus da provisão, que é Jeová Jireh, um dos nomes de Deus, né? É Deus Jeová Jireh, ok? E nós vamos ver no Novo Testamento como que está manifestado em várias passagens a manifestação de Deus provedor. Amém? Porque não é estanque no Velho Testamento. Nada, aliás, na Bíblia é estanque no Velho Testamento. Ela se cumpre de Gênesis e Apocalipse. Tá? É total, ok? E o texto-chave que nós temos lá, né? Mencionado na palavra-chave lá, provisão no texto-chave, aliás, é Gênesis 22, 14, né? Que fala que Deus pediu para Abraão que ele entregasse o seu filho Isaque em sacrifício, ok? E nós entendemos que lá o cordeiro era representando, né, era um tipo de Cristo, representando o próprio cordeiro de Deus que viria para ser morto em nosso lugar, para ser sacrificado, trazendo salvação, perdão, vida eterna, cura, libertação, paz, alegria, prosperidade, tudo que você pode imaginar, tá? Veio manifestado definitivamente e completamente sobre Cristo. Amém? Então o texto, a nova aliança em Cristo traz isso, do começo até o final, em todas as passagens, traz essa manifestação para cada um de nós. Amém? Então vamos lá. Primeiro texto, em João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29. Aqui é o início fundamental, né? Do que nós vamos tratar aqui a respeito do Cordeiro Santo de Deus que desceu do céu para dar vida e vida com abundância. Amém? João 1, versículo 29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então a provisão de tirar o pecado do mundo veio através de Cristo. Aquele Cordeiro que Abraão foi agraciado por Deus lá, Deus proveu para substituir o seu filho Isaque, aquele Cordeiro foi provisório, ok? Ele representou Jesus Cristo naquela ocasião, ok? E quando Jesus foi enviado aqui, porque João fala, né, se você puder ler na sua casa, João capítulo 1, até o versículo 29, ou mais se puder, fala sobre Messias, sobre o Cristo, né, Redentor, sobre o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? Muito interessante essas passagens, esses versículos dessa passagem, tá ok? Mas você vai perceber que tanto lá em relação a Abraão, como também em Cristo, cada um de nós, envolve algo precioso, indispensável, que é entrega. Tá ok? Entrega. Então, nós precisamos entender que quando Deus requer algo de nós, Ele quer que a bênção dele seja manifestada plenamente em nós. Por quê? Porque você vai estar entregando algo que, na maioria das vezes, você está preso naquilo. Ok? O texto não fala, mas de repente Abraão tinha um apreço por Isaque, né? Porque Deus era o filho da promessa, né? Era algo que podia prendê-lo, né? Entende? E Deus então fez questão de que ele entendesse que ele tinha que ter no coração dele a entrega daquilo que é mais precioso. Ok? Deus também vai querer manifestar em nós, vai requerer de nós
alguma entrega sempre. E não é barganha, nunca foi barganha. Tá ok? É simplesmente obediência e fé. E Deus vai nos expor em situações para que você entenda que você tem que entregar algo. Amém? Foi assim que Deus falou: Abraão, sai lá e vai no monte, eu vou te mostrar lá, e você vai apresentar e entregar seu filho em sacrifício. Né? Então Abraão foi, entregou, né? Em obediência. Eu até acredito que na questão do amor humano, né, do apego do ser humano às coisas que ele ama, eu, por mim, né, Abraão acho que foi esbravejando algum certo tempo, que é natureza humana, não foi maldizendo Deus, né, não foi blasfemando, não foi murmurando, mas o sentimento humano dentro de si, é impossível que não haja alguém que esteja amando, apegado a alguém, alguma coisa, não é? E tem que ceder, tem que abrir mão, e principalmente ele que era o filho único da promessa, não é? Então o ser humano tem que ser muito assim insensível, né? Para não achar que Abraão não sentiu realmente algo, não é? Não sei a que grau, né? Em que grau, mas com certeza ele não era insensível. Mas no final das contas ele fala: Senhor, eu obedeço, eu entrego, eu decido cumprir o que o Senhor requer. Amém? E assim também será com cada um de nós. Você pode pradejar, você pode não blasfemar, não murmurar, não falar nada contra Deus, não é? Deus respeita seu lamento, né? Sua lamúria, né? Mas no final ele fala: Senhor, eu entrego. Amém? Eu me esvazio de mim mesmo, não é? E entrego o que é que seja necessário para que o Senhor cumpra em mim a sua palavra, as suas promessas. Amém? Amém. Vai ser assim sempre. E quando Jesus veio e manifestou aqui, morrendo na cruz por nossos pecados, para nos dar vida eterna, né? Com Ele, perdão, salvação, cura, prosperidade. Quando Ele veio, você percebe que Ele se rendeu, Ele abriu mão, não é? Você percebe no Getsemane, quando Ele se esvaziou, suou gotas de sangue, suor com gotas de sangue, Ele: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então Ele estava profundamente, tem escritor que fala que Ele estava profundamente deprimido. Eu não sei se pode chegar nesse grau, né? A angústia tal, intensa, que Ele, como filho do homem, ser humano, ele falou: Senhor, é possível afastar esse cálice, dessa dor, do sofrimento? Ele sabia a intensidade disso, ele tinha revelação plena pelo Espírito Santo, conhecimento pleno de tudo. Então ele chega até o Pai e fala: Senhor, é possível, não é? Afastar de mim esse cálice? E sem esperar Deus falar alguma coisa, fala: não, no entanto, Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. Amém? Então se cumpriu em Jesus a vontade de Deus, acima da vontade humana. Tá ok? Assim vai ser sempre, meu querido. E Ele deu possibilidade, Ele condicionou, aliás, Ele possibilitou cada um de nós para cumprir segundo Ele requer na tua palavra. Amém? Porque o peso maior que está sobre a humanidade, aliás, que estava sobre a humanidade, que o ímpio precisa saber que ele já foi liberto, ele já está salvo, só precisa aceitar Jesus, o Senhor Salvador, e vir para o reino de Cristo, o reino de Deus em Cristo. Amém? Então o peso maior da humanidade é o pecado. Entende? É o pecado que traz condenação eterna. Não existe outro pecado, outro peso maior sobre a humanidade que não o pecado. Entende? Porque o pecado vai gerar morte eterna, se não estar em Cristo buscando perdão, né, reconciliação. Amém? E o maior, então, acesso que Deus permitiu, que Deus propiciou através de Cristo, é tirar o pecado do mundo.
Porque o cordeiro lá, que Abraão recebeu lá como porção de Deus, lá no Monte Moriá, ele foi algo provisório e que era para cobrir pecado, não para tirar pecado. Então era feito sacrifício costumeiro lá de cordeiro, de carneiro, representando o cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Então lá era provisório. Hoje em Cristo é absoluto. Amém? Ele é total, irrestrito. Então o peso maior que podia te prender, né, trazer qualquer espécie de transtorno, seria o pecado. Tá? Apesar de você pecar, eu e você pecarmos involuntariamente, ele não tem mais domínio sobre nós. Foi tirado o domínio do pecado em Cristo Jesus. Então você recorre a Cristo e encontra perdão, né? Amém? Encontra graça, misericórdia, se reconcilia com Deus. Amém? Aqui então está a primeira manifestação de Jesus, quando João Batista reconheceu que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o versículo 30 diz assim: esse é aquele do qual eu disse. João Batista pregou, né, antes de Jesus, e diz assim: esse é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. É tremendo isso aqui, Versículo 31: e eu não o conhecia, mas que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Tá? Então vai o texto falando sobre João Batista, que veio pregar arrependimento. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. Agora vamos lá em Romanos, irmãos. Vai adiante, vamos no livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 32. Romanos 8, versículo 32 diz assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Tremendo isso, né? Então aqui fala que o Deus Pai entregou o próprio Filho. Olha, então Deus é Deus, né? Deus é capacitado em tudo, ok? Mas como um amor de um grande Pai, perfeito, né? Infalível, entende? Ele abriu mão do próprio filho. Então, antes que Abraão fosse requisitado para entregar Isaque para sacrifício, antes o Pai também entregou o próprio Filho para cada um de nós, inclusive para Abraão. Amém? Você fala, mas Abraão no Velho Testamento ele foi evangelizado, ele teve experiência com Deus, né? Como o Cordeiro Santo que viria para tirar pecado do mundo, para trazer salvação, redenção eterna, perdão, graça, misericórdia. Amém? Porque antes o Pai já fez, já propiciou, abriu mão. Aí você fala, mas quem que requereu de Deus Pai isso? A palavra. A palavra fala, é necessário que tenha um Salvador no mundo, né? O único acesso para a salvação no mundo que está sobre o pecado é o Filho de Deus que viria em carne como homem para morrer no lugar do homem. Amém? Então você estava destinado à morte eterna. Aí Deus providenciou uma entrega. Ele abriu mão, né, do próprio Filho
em prol da humanidade. Amém? Não existe entrega maior que essa, né? Agora o texto aqui fala, meus queridos, assim, que aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, inclui eu, você e toda a humanidade, né? Como não nos dará também com ele todas as coisas? É a interrogação, né? É impossível que ele não tenha nos dado todas as coisas, ele já nos deu, né? Então lá tem um cordeiro simplificando lá, simbolizando Cristo. Hoje são todas as coisas, hoje é abrangente em todos os sentidos para cada um de nós, meus queridos, né? Ele está então estabelecido segundo a palavra para cada um de nós, tá? Mas a pergunta também que requer uma resposta é o seguinte: eu e você, nós estamos dispostos a entregar todas as coisas na mão do Senhor? Porque é reciprocidade. A palavra de Deus não funciona sem reciprocidade, e não é barganha. Quero que você entenda, não é barganha, é obediência e fé. Então, se você pensar, refletir agora nesse instante, pode haver, como há em mim, alguma coisa que ainda requer uma entrega absoluta, que sem essa entrega não vai acontecer nada na sua vida. Deus trabalha assim desde o princípio, sempre trabalhou assim desde o princípio, entende? Então você fala: eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha vida pertence a Jesus Cristo. Nós cantamos, falamos, oramos, né? Mas de repente você talvez tenha um apego exagerado a você mesmo, ou a um filho, a um bem, alguma coisa de natureza material que simboliza algo tremendo para você, ou tem um significado tremendo para você, e fala: não posso abrir mão dessa coisa, né? Não posso abrir mão dessa coisa. E graças a Deus que Deus não vai requerer o Isaac, que já está cumprido, graças a Deus, né? Ok? Não vai pedir o seu filho, com certeza não, porque o filho já foi entregue. Nenhum outro filho substitui aquele que ele entregou. Deus entregou o próprio filho, não é? E ele não vai pedir. Não tem isso mais, né? Mas a Deus não pode pedir alguma coisa para mim que é impossível. Não, Deus nunca vai pedir para você coisa impossível. Amém? E mesmo que lhe pareça impossível, Ele é o Deus do impossível e torna tudo possível. Eu sempre falo isso. Amém? Aí faz a diferença. Se veio Jesus, foi entregue por cada um de nós, trazendo salvação, perdão, vida eterna com Ele, né? E diz lá: não vai entregar para nós todas as coisas? Se o Pai entregou o que era de mais precioso, não tinha nada mais precioso para Ele que o próprio Filho, você acha que Ele não vai entregar para nós todas as coisas? E como isso está relacionado com reciprocidade, não é? Será que você está disposto a entregar todas as coisas para Deus? Será que existe alguma coisa que você fala assim: Senhor, tem um ponto aqui que eu não dá para entregar, né? Não consigo, Senhor. E é legítimo, você fala: eu não consigo, não é? Mas você serve a um Deus que diz o quê? Que tudo é possível ao que crê. Amém? Amém. Que diz: sem mim nada podeis fazer. Se você tem Deus, você pode fazer sim. Não é? É só quebrar a resistência, às vezes tirar a máscara, entende? Porque nós ficamos diante de Deus como se fosse achando que Deus se engana, Deus não está vendo, Deus não está percebendo, não é? E tantas vezes Deus vai expor, escancarar em você e falar: falta isso. A sua vida é minha? Falta isso. Entrega. Amém? Não estou falando de bens materiais, não estou falando desse negócio de campanha de tudo, não tem nada a ver, entendeu?
Se particularmente a Deus requerer alguma coisa, particularmente com alguém, vai acontecer e Deus vai, pelo Espírito Santo, convencer, testificar que você vai fazer, porque Deus capacita para toda boa obra. Toda boa obra é toda boa obra, são todas boas obras. Amém? Então não tem restrição, meus queridos, não tem, nunca houve, né? Nunca haverá restrição, entende? Que Deus vai chegar e falar assim: meu filho, pode ficar tranquilo que aí não dá, né? Aí já é muito, né? É muito para a cabeça, né? No bom sentido, né? Não, então fica tranquilo, né? Não vai haver, com certeza nunca vai haver. Então devemos ficar atentos. O que é que ainda tem algo que você não entrega? Você fala: Senhor, meu tempo é preciosíssimo, não posso abrir mão. Tem um período lá que, se o Senhor requerer para mim, não vai dar. Assim, não, se eu pedir, você vai ter que dar, porque eu vou te capacitar para isso, não é? Se você ora de manhã e fala: Senhor, eu entrego a agenda desse dia nas tuas mãos, vem reger o meu destino, né? A minha trajetória, cuida da minha agenda. Então está programado isso, está programado aquilo, então confirma, é isso que o Senhor quer, não é? É isso. Se o Senhor falar assim: não quero isso, é diferente. Ah, mas eu agendei a praia, está alugado lá. Não, mas eu quero que você abra mão disso. Você está disposto? Não é? Você fala: Senhor, eu já paguei, já está tudo elaborado, comprei mantimento, comprei, né? Tudo. Deus fala: não tem papo, não tem sentido. Não é lógico que Deus age com respeito. Eu estou falando para você fixar um pouquinho, né? No nosso palavreado. Deus não conversa assim. Então, meu querido, veja bem, Deus vai estar mostrando para você que é possível qualquer coisa que Ele requerer para que você entregue. Entende? Por quê? Porque você se humilha, você se rende. A humildade chama para a rendição. Você se humilha, você se coloca prostrado em Deus, não é? Você elimina a soberba, o orgulho, achando que você pode se virar sem Ele, entende? Então Deus vai trabalhar assim conosco, porque Ele quer o nosso bem. Ele não queria mal para Abraão, nem para Isaac, muito pelo contrário, como também não quer em nós nenhum mal, não é? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Tá bom? É assim que a palavra é clara, entende? Então precisamos ficar atentos, porque Deus vai requerer algo, e você vai entender que a nossa fé, quando você faz em obediência, ela é substanciosa. A fé, ela exige uma ação, né? É igual a oração. Você ora, mas não age, né? Você tem que orar e agir naquilo que você crê. Você tem fé? Então Tiago fala: você tem fé? Então mostre-me as suas obras, né? É entrega. Qual a sua atitude de fé? Você tem fé? Então mostre as suas obras. Aí ele fala: eu vou mostrar as minhas obras e vou provar que eu tenho fé. Aí ele fala: a fé sem obra é morta. Tiago fala, né? A fé sem obra é morta. Então, quando Deus fala para você que você tem que entregar algo, é atitude de obediência e fé. Não é porque os outros falam, porque você achou que o outro está certo. Você vai na palavra de Deus e fala assim: o Senhor é fiel na sua palavra e eu quero cumprir a tua palavra do jeito que o Senhor requer. Amém? E se você ficar retendo coisas que a palavra de Deus declara que tem que ser entregue, você vai ter maus bocados pela sua trajetória, tá ok? Você vai caminhar com Deus na misericórdia, te protegendo, te livrando, não é? Mas vai dar legalidade ao inimigo para te oprimir e trazer dano, às vezes de saúde, entende? Não vai ser a sua salvação, mas você vai ter dificuldade na sua trajetória, com certeza, né? E não é porque Deus é punidor, é vingador, nada, porque a palavra de Deus tem que se cumprir, tintim por tintim, em todos os sentidos, meus queridos. Assim tem sido feito sempre. Amém? Amém.
Agora eu vou citar aqui duas passagens, né? Não vou entrar no contexto, porque depois na sua casa você pode verificar com calma, mas você é muito conhecido essas duas passagens lá, que está em Mateus, tá? Mateus capítulo 14, fala sobre o milagre da multiplicação de pães e peixes. Todo mundo conhece, acho que até o índio sabe, né? Até o índio sabe isso aí, né? Tá? Então Mateus 14 fala sobre a primeira multiplicação de pães, e Mateus 15 fala sobre a segunda multiplicação de pães. Então é um texto longo, mas eu quero que você só meta em duas situações. Na primeira multiplicação de pães, Jesus fala assim: não vamos despedir essa multidão não, porque eles vão botar alimento aonde? Vão se perder aí e tudo mais, né? Não vamos despedir essa multidão. Aí ele pergunta sobre a questão de ter alguma condição lá de alimentar o povo, e alguém fala: tem um menino aí, tem um rapaz, né, que tem pães e peixes, né? Pães e peixes, né? Aí ele fala: então paga aí, entende? Esse rapaz, ele fez uma entrega, ele realizou a entrega. E era preciosíssimo para ele, não sei para quanto tempo daria, mas ele podia pensar assim: Senhor, isso aqui não vai resolver o problema dessa multidão, você não vai matar a fome, para mim não é bom isso aqui, para alguns dias, né? Eu vou estar bem, então por que eu vou abrir mão de algo que não vai resolver o problema? Talvez você faça essa pergunta: por que eu vou abrir mão de algo, ou então eu vou oferecer algo para o Senhor que não vai trazer solução para mim? Não entregar, eu não posso entregar dízimos, ofertas, porque vai faltar para mim no fim do mês, vai faltar para pagar a prestação, vai faltar, né? Não dá, entende? Então o que aconteceu com aquele menino, o rapaz? Ele foi e entregou, entende? E eu quero crer que essa atitude daquele rapaz foi uma atitude de obediência e fé, que Jesus falou: entrega lá. Ele tinha que entregar, tinha que ser de outra forma, abriu mão, entende? Abriu mão. Isso também requer de nós, entende? E aí possibilitou o milagre. Por quê? Porque sempre tem que ter uma substância. Você tem fé? Então ofereça algo, né? Ofereça algo, entende? Aí veio o menino lá, o rapaz, entregou a porção de pães e peixes, houve a multiplicação, não é? Houve a multiplicação. Poderia ter ocorrido o milagre lá se o menino não entregasse? Deus tem poder supremo, pode resolver de outra forma, entende? Em última instância, mas sempre vai requerer a participação do homem. A Bíblia deixa bem claro: tudo que Deus faz tem a participação do homem, sempre, sempre. A fé é agregada num conjunto, amém? Nunca é isolada, nunca. Você vai encontrar na Bíblia a manifestação do poder de Deus sem requerer a participação do homem de forma direta ou indireta. E também em atitude de entrega, não é? Entrega alguma coisa, tá? Que pareça para você sem sentido, sem fundamento, mas tem profundidade em tudo que Deus requer. Tudo que Deus requer. Amém? Tudo que você pode imaginar, tá? Aí você tem que fazer a reflexão: o que é que aquilo que você fala? A novela das 6, né? Novela das 9, não é? Não vou abrir mão não. O jogo do Palmeiras e Santos, né? Uma boa referência, né? Mas não posso perder. Não posso ter um evento lá que Deus está pedindo que vai ter, eu não posso abrir mão. Bom, você tem recurso de gravar, de ver depois o videotape, e tem um monte de recurso, né? E depende do grau do cara que torce, é difícil ceder, não é? É lógico que é difícil ceder, não é? E Deus sabe disso, não é? E não adianta negociar com Deus, não é? Não dá, você vai conversar, porque não tem conversa.
né? Se Abraão quiser chamar Deus de lado e dizer, Senhor, não tem outro jeito não, vamos negociar isso. Não tem conversa, entende? Então, né? Quando Deus requer algo, Ele fecha a questão e fala, tem que ser assim, entende? Por quê? Porque por trás tem bênção, meu querido, tem um retorno, né? Tem a parte de correspondência, amém? E assim vai ser sempre, meu querido, não é? Outro texto que você vai depois ver, lá em Mateus 6, 25 a 34, né? Que fala lá, principalmente, para que você não ande preocupado, ansioso por coisa alguma, entende? Que é algo também que as pessoas ficam presas no aspecto dessa preocupação. Preocupar é se ocupar antes que o problema aconteça, entende? Isso é uma das coisas que também prejudica a entrega para Deus, ok? Ok? Então, estou preocupado com o desemprego, estou preocupado com o custo de vida, com a inflação, estou preocupado com o imposto do IPTU que vem dobrado, lamentavelmente, né? Essa é uma realidade dolorosa, né? Dolorosa, né? Não vamos entrar em questão, né? Mas né? Então nada disso, meus queridos, nada disso pode ser empecilho, barreira, né? Porque se Ele é Deus que provê, Ele vai prover capacidade para você pagar o IPTU, com qualquer outra coisa, amém? Então, se você quer experimentar Deus de provisão, você vai ter que entender que quando Ele fala assim, você tem que praticar algo, para que você seja livre de uma barreira, de um impedimento, em relação aos princípios de Deus que está na sua vida, que está te aborrecendo. Ele age muito nesse sentido, entendeu? Porque Ele quer que você caminhe bem em tudo, tá bom? Saúde, paz, alegria, prosperidade, tudo que você pode imaginar, Deus espera que seja assim, amém? Agora vamos lá, em Romanos, vamos lá voltar, não, estamos em Romanos, né? Não saímos de Romanos, né? Falei de Mateus, mas não saímos daqui, ok? Se você for, volta, ok? Romanos, vamos lá no capítulo 4 de Romanos, volta lá, se você está no 9, volta no capítulo 4 de Romanos, capítulo 4 de Romanos, versículo 17 e 18. Romanos 4, versículo 17 e 18 diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Está falando de Abraão, né? Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Tá? Tem versão que fala, chama as coisas que não são como são, como já se fossem. Tá, ok? Então, sintetizando, se ainda não inventaram algo que você precisa, né? Seja a questão da saúde, da questão de bens, alguma coisa, Deus pode chamar a existência, Ele tem poder para isso, amém? Senhor, eu não tenho tempo, né? É um engano, né? Tem tempo para tudo, o Provérbios fala, né? Então de repente você está tão sobrecarregado, tão atarefado, você fala, Senhor, não tenho tempo para mais nada, né? Então Deus chama a existência o tempo que você necessita. Estou falando da simplicidade até um grau maior, né? Tudo que você pode imaginar. Eu vou fazer um tratamento médico, ainda não inventaram algo, né? Não inventaram algo, eu preciso que venha a existência. Deus pode trazer a existência, porque Ele tem provisão. Você pode ver a amplitude que existe em Cristo, em relação a Deus proverá, que foi lá em Abraão, lá simbolizando o Cordeiro de Deus que viria. Você imagina a amplitude, que você pode perceber a amplitude que existe em Cristo, a provisão que possibilitou, né, que estabeleceu definitivamente, amplamente em Cristo,
Tremendo isso. Está à disposição do crente, do cristão. Precisamos crer, né? Amém? E ser ousado, né? Amém? Tá ok? Senhor, não existe algo que eu necessito no trabalho, eu preciso disso e tudo mais, e pelo jeito não tem a mínima chance, é impossível acontecer isso. Deus, se você ora, crê, determina, Deus chama à existência a oportunidade que você precisa. Amém? Amém? Fé e obediência. Não existem outras coisas que movem o reino espiritual que não fé e obediência. Entende? Mas quando você quer algo e necessita e ora para Deus, coloca dentro de Deus, Ele vai colocar no seu espírito, pelo Espírito Santo, e fala assim: eu quero uma atitude sua, eu quero uma entrega. Não é barganha, né? Por quê? Porque falta algo de você para Deus. Então Ele já tem nos dado todas as coisas. O que é que você tem dado para Ele, né? Entende? O que você tem entregue na mão de Deus? Porque a reciprocidade no plano espiritual é indispensável, meus queridos. Que traz harmonia, traz sincronismo. Entende? É assim que Deus age, né? Como na oração, né? A sinergia da oração, ela tem que estar sempre amplamente de acordo com a palavra, é lógico, e também em concordância entre as pessoas que oram. Entende? Então, por exemplo, marido e mulher. Eu oro para que meu marido tenha um emprego, né? Aí o marido está orando: Senhor, eu quero ficar livre de emprego para servir a Ti. Um exemplo, né? Não tem nada a ver dirigido a nada, né? Mas Deus fala: mas o que é que você quer? Concordância do casal. Você quer uma coisa, ele quer outra. E aí, né? Como que eu faço? O que eu vou fazer? Né? Então tem que estar definitivo. E quando você estabelece algo definitivo em concordância, Deus vai chegar para o casal e falar assim: tá bom, então eu quero que você me entregue algo, né? A sua dedicação, o seu empenho, né? A sua prática da palavra no tal sentido. Então é só ficar a antena ligada. O Espírito Santo fala, nunca deixou de falar. O Espírito Santo fala, entende? E ele sempre vem para que a gente esteja bem, nunca para cobrar, culpar, condenar, né? Lançar peso, julgo, condenação. Deus nunca atuou nesse sentido, meus queridos. Amém? Agora vamos lá para encerrar em Romanos 11. Romanos 11, nós cantamos muito isso, né? Que é a questão do foco. Romanos 11, versículo 36. Vou ver antes, tá? Vamos ver do versículo 33 até o 36. Romanos 11, 33 ao 36. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e para ele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a Deus eternamente. Amém?
Então você percebe que aqui declara no versículo 36 que tudo emana de Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? O centro é Deus em Cristo. Tudo, né, existe por meio dele e com o propósito final que glorifica o nome dele. Sempre. Amém? Então, quando você diz aqui no versículo 35, né, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, então alguém vai chegar assim: Senhor, eu fui o primeiro a te dar algo que nem recebi. Talvez passa pela sua cabeça uma entre aspas, uma idiotice dessa, não é? Entende? Não existe. Você só dá algo que você já recebeu. Então assim, eu estou te dando, Senhor, né? É uma atitude de fé e obediência, uma entrega, não é? Mas o coração não tem que estufar, não tem que ser altivo, não é? O cara estufa o peito e fala assim: ó, eu pude, eu fiz, como se fosse se gabando. Ele fala assim: não, baixa a bola, nesse sentido, né? Ok? Não é assim não. Ele fala: quem lhe deu primeiro? Ele fala: quem me deu primeiro, sem que antes tenha sido recompensado? Quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Então, Senhor, eu estou te dando primeiramente porque aí eu tenho que ter recompensa. Quem pensa? Jesus que pensa. Existe um monte de campanha aí em igrejas fazendo leilão. Faça isso, pague aquilo para receber, e nos comprando bênção. É ridículo isso. Entende? Como se pudesse comprar mesmo, não é? Não existe isso, não é? Não existe. Então, qualquer que seja a sua entrega, você está entregando aquilo que Deus te deu, não é? É a mesma coisa que diz em oferta. Você não está dando nada diferente. É Deus, foi Deus que te deu. Você simplesmente devolve o que Ele te deu, né? Entende? É assim. Não é fácil praticar tudo isso, tá ok? Não é fácil, porque na visão humana a gente fica preso, né? Em situação que fala, pode faltar, é uma necessidade suprema. Então, se Deus chega para a pessoa e fala assim: ó, eu quero que você entregue o seu carro. Estou dizendo a nível espiritual, é individual, não coletivo. Fala assim: ó, pega a sua casa, pega seu. Não funciona. E negócio de atacado não funciona. Então Deus, se para Abraão foi precioso, foi Isaac, para você é precioso, pode ser um carro, pode ser uma bicicleta, né? Pode ser algo que para você é valor inestimável, entende? Né? Então Deus pode requerer, e a gente fica, né, abalado com aquilo, fica abalado com isso, ok? Mas se Ele está requerendo algo, Ele já te deu, entende? E a recompensa vem da parte dele de forma espontânea, natural, sem barganha, sem nada, porque você merece nada. Entende? Então, se você tem um foco em Deus, em tudo, você vai sempre procurar fazer aquilo que Deus se agrada e vai encontrar a capacidade de Deus para fazer o que Deus requer, tá ok? E a recompensa será da parte dele no momento, na forma que ele bem entender. Ela está garantida a recompensa, entende? Mas você não pode bater o pé. Está vendo, Senhor? Eu fiz isso, cumpri direitinho, jejuei, né? Jejum de Daniel, né? Fiz tudo direitinho. Por que não chega a bênção? Por que a recompensa não veio? Né? Nós cobramos muito isso da parte de Deus, né? Muitas vezes que não entendemos que Deus faz as coisas da forma dele, na soberania dele, e ele é temporal. A bênção já está pronta, já está feita, já aconteceu, para você ficar contando os dias, as horas, né? Entende? E vai por aí.
Lamentavelmente. Agora vamos lá, eu falei que ia encerrar, vamos em Amós, vou encerrar aqui. Agora sim, volta lá no Velho Testamento. Amós, para completar essa ideia que eu falei agora há pouco, finalmente. Amós capítulo 9, versículo 13 ao 15. Essa passagem aqui é uma visão de Amós sobre a ruína do altar lá no Israel, né? Que havia profanado, havia desobedecido Deus, e veio em seguida a promessa de restauração sobre Israel, tá? Sobre Israel. E o versículo 13 diz assim, ó: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão, e removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amém? Amém. Essa aqui é uma profecia do Velho Testamento, que também traz evidências de provisão de Deus, quebrando o sentido natural do tempo de cega, de plantio, né? Interferindo na natureza, em relação naquilo que é soberanamente possível na estrutura, né, que ele estabelece. Então, na visão humana, se você ler aqui, não dá para fazer inverter as ordens das coisas aqui, né? Ó, o que lavra alcançará o que cega. Então aqui, você planta e vai esperar a colheita. Tem um tempo para isso, tá ok? Lá Deus fala não, que o servo de Deus, ele vai conseguir, mediante a fé e a obediência, extrair de Deus a capacidade para abreviar o tempo. Para abreviar o tempo. Então vamos supor, se tem uma promessa de Deus, tá ok? Que diz assim, que no mundo, na estrutura terrena, fala assim, vai demorar 10 anos para acontecer isso. Um carro, uma casa, né? E você necessita absolutamente de abreviar esse tempo. Entende? No âmbito geral, Deus vai atuar mediante obediência e fé para que seja antecipado para hoje. É desafiador? Então você tem de algo de Deus, pensa nisso. Algo que você tem colocado dentro de Deus para que se realize. Que segundo a estrutura do mundo, o que o mundo requer, o que o governo propicia, o que tem a favor, né, ele não permite e pode estabelecer por um longo período de espera. Entende? Deus provê algo para antecipar isso. Em todos os sentidos. Então você ora, coloca em Deus, preciso de algo, Senhor. Não é? E define o que você precisa. Coloca bem delineado diante de Deus, não é? Coloca diante de Deus, ok? E Deus pode intervir e encurtar o tempo. Amém? Ok? Talvez alguém está necessitado desse pormenor aí sobre isso, que você receba pela fé tudo isso. Amém? Vamos ficar em pé, irmão. Vamos orar sobre essa palavra. Vamos estar orando. E você tem a liberdade de colocar diante de Deus, você e Deus, algo, né, que você se propõe a colocar diante de Deus em entrega, que o Espírito Santo de Deus possa estar acomodando algo, e também algo que você espera de Deus para que se realize, seja o que for, tá ok? Seja o que for, tá bom?
Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, nós aqui na qualidade de filhos justos, segundo a justiça de Deus que foi nos imputada em Cristo Jesus, como filhos do Teu reino, agraciados por Ti, Senhor Deus, colocado diante de Ti, Senhor Deus, como filhos Teus, herdeiros Teus, Cordeiro com Cristo, nós nos apresentamos no Teu altar de graça e misericórdia, Senhor, para declarar que cremos em Ti como Deus de provisão, que veio estabelecido em Cristo absolutamente, definitivamente, completamente, amplamente, o sentido de provisão em Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Senhor, venha sobre nós essa essência agora, essa verdade, traga revelação pelo Teu Espírito Santo, Pai, para que se realize em nós, Senhor Deus, tudo que cada um de nós temos apresentado no Teu altar, seja o que for, Pai, saúde, paz, alegria, prosperidade, ó Deus, a família restaurada, seja o que for, nós apresentamos no Teu altar, Senhor Deus, para que se cumpra em nós a provisão do Senhor, que Tu és Deus verdadeiramente provedor, Pai, e nós oramos agora para que essa necessidade seja alcançada, seja atendida, seja suprida, Senhor, Pai, e que o foco seja glorificar o Teu nome, que o foco seja Te exaltar, Te glorificar em tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Quebra sobre nós toda soberba, arrogância, altivez, orgulho, em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos um coração humilde, rendido a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que nós estejamos com o coração quebrantado, contrito, que a Tua palavra declara que jamais desprezará, ó Deus, um coração quebrantado e contrito. Sejamos sensíveis a Ti nesse momento, em nome de Jesus, Pai, e traga revelação, entendimento daquilo que precisar ser entregue em nós, Senhor, como o Senhor requereu de Abraão, como requereu de Jesus Cristo, que Ele fosse entregue por nós, e como requer também de cada um de nós, Pai. Mostra agora para que sejamos livres de qualquer barreira, qualquer impedimento, em nome de Jesus Cristo. Nós rompemos agora toda a hóspede espada das trevas que se opõe ao Teu reino, que coloca em nós dúvida, incredulidade, barreira, impedimento. Nós lançamos por terra agora em nome de Jesus, ordenamos que saia agora, sem poder de retorno, de transferência, de substituto, em nós, nossa casa, nossa família. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, pela fé, Senhor, e nessa mesma fé, já Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.